Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais um PQR, Pergunta que eu respondo, comigo Felipe Arraes, então pode rodar a vinheta. E a primeira pergunta que a gente separou aqui hoje é bem interessante para trazer uma discussão e é legal que você já entende melhor como funciona o nosso trabalho aqui na Empíricos. Então, a pergunta que chegou é: qual o valor inicial para fazer investimento com vocês? Por que eu achei essa pergunta legal? Porque a gente é uma publicadora de ideias de investimento. A gente, na verdade, não toca no seu dinheiro em nenhum momento. Então você vai ler as publicações, você vai se engajar, se interessar e eventualmente você vai gostar de alguma ideia de investimento e você vai precisar de ajuda de alguma corretora independente para efetivar essa ideia. Então a gente não vai tocar no seu dinheiro em nenhum momento. Agora, se você está pensando de fato em iniciar a sua aventura aqui com a gente, você tem que também escolher séries apropriadas para quem está iniciando. Então, posso sugerir aqui para vocês o MAB, que é o Melhores Ações da Bolsa, tem a Jornada da Sua Liberdade Financeira, o Melhores Fundos de Investimento, o próprio Empíricos Private, que é a série que eu sou editor aqui na casa, e o Palavra do Estrategista. São séries legais para você pensar em dar os seus primeiros passos na vida de investidor. Segue essa sugestão que você vai com certeza gostar e se encontrar, e à medida que você gostar de uma ideia, cabe a você executar ela através de uma corretora independente, tá bom? Eu, com restrição no Serasa, posso fazer investimentos? Olha, de fato você pode, as corretoras aceitam o cadastro se você tiver com o seu nome sujo no Serasa, mas aqui cabe uma reflexão interessante. Se seu processo já tiver em julgamento, você pode em algum momento ter uma ordem judicial que pode congelar sua conta corrente, isso pode prejudicar os seus investimentos. Fora que você nunca deve deixar de pagar uma dívida para fazer um investimento. Isso é uma regra inicial, então o que eu sugiro para você é de fato trabalhar, buscar uma educação financeira para regularizar a sua situação. Depois de um momento que você tiver a sua situação regularizada, aí você pode pensar em fazer investimentos e eu tenho certeza que você vai ter um caminho brilhante pela frente. Então vamos pensar primeiro em arrumar a casa, deixar tudo certinho, quita essas dívidas, limpa seu nome, e aí você vai ter um caminho aí de infinitas possibilidades no mundo dos investimentos. E aí nesse momento, obviamente, você pode contar com a nossa ajuda, tá bom? Quero realocar minhas ações para empresas que pagam dividendos, estilo Sérgio Oba. Bom, não foi de fato uma pergunta, mas eu acho que você deve estar querendo a minha opinião sobre a série Vacas Leiteiras, que é tocada brilhantemente pelo Sérgio Oba aqui na casa. Essa série é uma série que seleciona no mercado empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, é uma série mais voltada para quem já tem um patrimônio legal e vai de fato receber um pinga-pinga lá na conta que seja relevante. Porque se você está começando ainda a sua jornada de adquirir e criar seu patrimônio, você não vai sentir tanto o efeito desse pinga-pinga. Os dividendos não vão ser tão relevantes porque você de fato não vai ter muito dinheiro investido. Mas o que eu posso te dizer é que desde que essa série começou, ela tem conseguido meio que os dois caminhos. Ela tem gerado sim uma boa valorização, ao mesmo tempo que pagou bons dividendos. Mas fica só a dica, só para você entender como fica essa dinâmica de pagamento de dividendos, né? Então fica aí a dica para você. Qual corretora vocês indicam para investir? Putz, é bem legal essa questão porque eu sempre falo de uma metáfora que a corretora, na verdade, é uma ponte. E o que interessa pra gente não é de fato a ponte, mas sim onde ela vai levar a gente. O que você tem que olhar aqui é os investimentos que você quer fazer. Se aquela corretora te agrada, é super legal, tem um atendimento super bacana, mas no fim das contas, na hora que você vai selecionar um fundo de investimento, por exemplo, os fundos disponíveis não são os mais legais do mercado, para mim isso não serve de nada. Então você tem que selecionar primeiro os investimentos que você quer fazer e aí você pensa na corretora como algo secundário. E a partir daí você escolhe a gosto do freguês. Lógico que cada um se adapta melhor com uma, outro se adapta melhor com outra. Eu, por exemplo, eu gosto muito da plataforma do BTG, porque eu acho que é bem tranquila de usar, é bem fácil. Mas a da XP também é super bacana, a da Rico, você tem aí diversas opções e cabe a você testar e achar que melhor se adequa ao seu estilo de investir. Fica aqui minha dica de você olhar para a corretora como se fosse uma ponte até seu investimento. Então, parte desse princípio, decide o que você quer investir, qual é a estratégia que você quer montar, e aí a escolha da corretora vai ser um fator secundário, que você vai escolher a gosto do freguês. Foque no investimento e não na corretora. O que está acontecendo com o fundo Gávea Macro? Cara, eu acho legal falar sobre esse assunto, que eu também trabalho aqui na série Melhores Fundos da Casa. Então a gente tem por trabalho selecionar os melhores fundos do mercado. Então, resumindo, é isso.
E a gente tem uma filosofia bem clara de que uma vez que a gente escolhe uma casa, a gente tem uma confiança com o gestor, a gente coloca esse fundo de investimento na nossa prateleira de fundos sugeridos, uma vez que a gente faz isso, a gente diz que a gente casa com o gestor literalmente, porque a gente acredita na tese dele, aí a gente sabe que para um fundo multimercado, às vezes demora um longo período para essa tese se efetivar. Então você tem que ter paciência para ver as coisas se desenrolarem. Então o Gávea Macro esse ano, ele está um pouco atrás do CDI, cerca de 80% do CDI até o momento. Não está um desempenho espetacular, mas esse fundo é um fundo que tem, por princípio, ser um pouco mais descorrelacionado do que outros fundos do mercado. Então na hora que você monta uma carteira, você tem um fundo com um gestor que pensa um pouco diferente do resto, pode ser super legal, que no momento em que todos estiverem indo mal, pode ser o Gávea que vai salvar a sua rentabilidade. Então fica aqui uma dica de você analisar de fato o fundo que você quer, você conhecer o gestor, você conhecer o histórico dele, por onde ele passou, se a equipe trabalha junto há muito tempo, esse é um pouco do trabalho que a gente faz aqui dentro da casa. E uma vez que você seleciona aquele gestor, case literalmente com ele, não literalmente, né? Mas tenha essa convicção no gestor, porque uma vez que você seleciona esse gestor, não vale a pena você ficar tradando o fundo, vendendo aqui no momento que vai mal, porque o resultado disso é que você vai sempre perder dinheiro e no momento que o fundo voltar e ter um desempenho melhor de novo, você vai perder essa janela de ganho. Então fica essa dica para você. Gosta de Small 11? Bom, o Small 11 é um ETF que segue o índice de Small Caps, na verdade. São empresas que têm um valor de mercado um pouco menor, são empresas que têm de fato um potencial de retorno maior e também um pouco mais de risco, né? Afinal, a gente está falando de empresas que não estão 100% consolidadas. Eu acho super interessante, porque eu penso sempre numa alocação de carteira, de você ter diferentes classes de ativos. Eu gosto muito da ideia de você ter, por exemplo, fundos de ações, você ter um ETF de Ibovespa que vai seguir o índice Ibovespa e também um pouquinho ali de Small 11. Essas empresas têm um potencial de fato de entregar um retorno acima do esperado, então se ela tiver ali uma posição pequena ali no seu portfólio, no longo prazo isso pode ser super vantajoso para você. Então eu gosto desse ETF, é um ETF interessante, a gente fala bastante sobre ele aqui na casa e cabe muito bem com uma composição entre fundos ativos e passivos também. Então fica aqui mais uma dica para você pensar sempre em montar uma carteira diversificada e o Small 11 pode sim encaixar em algum espacinho ali na hora que você estiver desenhando a sua carteira ideal, tá bom? Por hoje é só. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de todas as séries que eu comentei aqui no PQR de hoje e eu já convido você antecipadamente a deixar as suas perguntas e seja na sexta-feira quando a gente coletar as perguntas na caixa de diálogo lá no Instagram ou aqui mesmo no vídeo. Fique à vontade para mandar suas perguntas pelo caminho que você achar mais fácil. E na quarta que vem a gente grava mais um vídeo exclusivo para você respondendo as perguntas que mais se repetirem ou as mais interessantes para a gente bater essa bola semanal aqui. Um grande abraço e até mais!